Girassol Jornal, quarta-feira, boa noite. Escassez de táxis e engarrafamentos em Luanda. Problemas continuam a condicionar a fluidez da mobilidade urbana na cidade capital. Males do cacimbo, doenças respiratórias agudas, já são a segunda maior causa de internamentos no Hospital dos Cajueiros, depois da malária. Educação na pré-infância, reação de especialistas e munícipes em relação ao déficit de inclusão escolar e o número ainda maior de crianças fora do sistema de ensino. Produção nacional, mais de 300 toneladas de feijão foram colhidas com sucesso pelas autoridades no Lovoa, província da Lunda Norte. Palácio da Cidade Alta, presidente da União Africana, foi informado sobre a situação política na República Centro-Africana. Girassol Jornal, quarta-feira, 4 de junho. Vamos informar. Bem-vindos. Central do Lubango, 6 feridos dos 14 iniciais do acidente que resultou em 3 mortos. 5 dos pacientes foram submetidos a intervenções cirúrgicas e que até então se encontravam em estado grave, estão agora clinicamente estáveis. Mais 2 dos feridos do acidente da última segunda-feira, na localidade do Toco, arredores do Lubango, tiveram alta hospitalar. Neste momento, continuam internados no Hospital Central do Lubango 6 dos 14 feridos, 4 dos quais considerados graves e que clinicamente estão estáveis. O estado clínico dos pacientes, que entraram como politraumatizado da passada, penso que foi segunda para terça-feira. Neste momento, a nível do hospital, estamos com 6 doentes. 6 doentes que mereceram critério de internamento, que foram inicialmente abordados pela equipa cirúrgica em serviço, são maioritariamente doentes do fórum de ortopedia, 5 desses doentes estão no serviço de ortopedia e 1 está no serviço de neurocirurgia. Os outros doentes, os 8 doentes já foram de alta, já não se encontram no hospital. Esses todos os doentes estão estáveis, até o momento, estão estáveis. Como eu disse, são fundamentalmente doentes do fórum de ortopedia. Os que tiveram que passar por cirurgia já foram feitas cirurgias de reparo, e nesse momento vão continuar a recuperar o nível do serviço de internamento e talvez nos próximos dias, talvez em semana, poderão ter alta, se tudo evoluir bem, claro. 5 dos pacientes foram submetidos a intervenções cirúrgicas e 1 nega-se a ir para o bloco operatório. O mesmo está sob acompanhamento psicológico de especialistas do hospital. Desses que estão internados, temos um doente que é do fórum de neurocirurgia, que tem critério cirúrgico, mas nesse momento não foi feita a cirurgia, porque o mesmo se nega a fazer esta cirurgia. É claro que já está sob esta situação a equipa de psicologia, os nossos assistentes sociais, para ver se vão dando um apoio psicológico neste doente e eles aceitem a cirurgia. Mas, em todo caso, ele é um doente que tem os seus direitos e está em condições, por estar consciente, pode realmente negar a cirurgia. Ela aventa várias razões que nós não conseguimos entender, razão pela qual a gente põe a equipa de psicologia a trabalhar com ela. Mas, a princípio, por ser alguém maior de idade, adulto, em pleno gozo dos seus direitos, não podemos forçá-lo a fazer essa cirurgia. A colisão entre um caminhão articulado de mercadorias da Namíbia e um autocarro com 49 passageiros a bordo fez, na noite desta segunda-feira, 3 mortos e 14 feridos na localidade do Toco, nos arredores da cidade de Lubango. Em Luanda, os engarrafamentos nas principais vias continuam a condicionar a mobilidade urbana. A situação é ainda mais complicada para os munícipes, com a escassez de táxis que se faz sentir em alguns pontos da cidade capital, o que tem obrigado muitos cidadãos a madrugar, e é o que a Girassol constatou nesta quarta-feira. Cheguei aqui às 7h30, até agora o táxi também é muito difícil. Parece Golfo 2, querendo ir para o Shoprite e está difícil. Normalmente eu acordo 5, 6 e tal, até cheguei aqui. O táxi fica mesmo difícil, não mesmo fica difícil. Das 7 e tal até esta hora não temos táxi aqui. 7 horas. Chegou aqui às 7? Às 6, 7, 8, já são 8 e tal, não tem táxi. Este tem sido o dia a dia de muitos luandenses.
Acordar cedo para ir à luta para conseguir o táxi e chegar a tempo ao trabalho, escola ou qualquer outro destino. Muitas vezes, sair cedo de casa não é sinônimo de que quem usa as vias principais de Luanda vai chegar cedo ao seu destino, o que pode gerar outros desenrolar, como a falta de entendimento por parte do patrão. Sim, me chama a atenção. Tem vezes falam mesmo, vale a pena voltar para casa. É atraso dos nossos trabalhadores, nossos chefes não andam a entender isso, que eu já saí muito cedo na minha casa para ir trabalhar, mas no sítio que eu vou ir trabalhar, falta de táxi, eu atraso, chega lá que não, você volta, pois já atrasaste ou não, todo dia está nulo. Acontece mesmo assim. Segundo algumas pessoas com quem conversamos, a falta de táxi deve-se devido às linhas curtas agravadas pelo engarrafamento que se verifica em alguns pontos da cidade capital, sobretudo no período matinal. A dificuldade das vias curtas que eles têm feito. Eles têm feito vias curtas e isso dificulta a vida da população. Falta de transporte. Falta de transporte, transportes públicos, transportes privados. Estamos com essa dificuldade aqui. Mais transportes públicos, porque o privado também tem muitas manias e é sinceramente muito difícil, porque eu sou um estudante e nesse momento já estou bem atrasado. Agora olhem para esta imagem. A escassez de táxi nas paragens de Luanda obriga alguns mais habilidosos a olharem para as passagens mais estreitas como largas, ou seja, verem a janela dos carros como porta. Muito difícil mesmo, até devemos lutar para subir no táxi, está nos complicando mesmo muito. Está em curso o cacimbo e o número de internamentos por doenças respiratórias tem vindo a crescer consideravelmente em Luanda, sobretudo de crianças. No Hospital dos Cajueiros, no município do Kazenga, as doenças respiratórias agudas já são a segunda principal causa de internamento, superadas apenas pela malária. As temperaturas baixas, aliadas ao tempo seco e à poeira, criam um ambiente propício para a propagação de doenças respiratórias durante o cacimbo. No município do Kazenga, onde se localiza o Hospital dos Cajueiros, os casos são recorrentes. Só em 2024, a unidade sanitária registrou um total de 4.835 casos observados ligados a infecções respiratórias, o que leva especialistas a reforçarem os apelos à prevenção com foco nas faixas mais vulneráveis da população. De 4.835 casos que foram observados e deste total só tivemos muita baixa mortalidade, a letalidade foi bastante baixa. E isto porque a procura foi rápida, podemos interpretar desta forma. Destas, nós temos muitos síndromes gripais, que está incluída a gripe, temos os resfriados e temos as pneumonias. E nesta época também há a propagação da tuberculose. A médica pediatra Yolanda Aguilera chama a atenção para o reforço da vacinação infantil como medida essencial para a prevenção de doenças como pneumonia e bronquite, que ganham força nesta altura. Nosso programa alargado de vacinação inclui vacinas, han jogado um papel fundamental na redução das formas graves de pneumonias que anteriormente eram muito frequentes e que tinham uma alta letalidade, para também evitar as complicações. Nós não temos em nosso calendário a vacina da gripe, em outros países existe, né? Para adultos e para idosos também, e incluso para crianças maiores de 6 meses até e menores de 6 anos. Temos outras vacinas que são importantíssimas fazer. Yolanda destaca ainda que os sinais iniciais de infecção respiratória devem ser rapidamente identificados pelos pais e encarregados de educação. Estes sinais, por exemplo, cuja febre que já ultrapassa as 48 horas. Um lactante que está com gripe, que está com dificuldade para respirar, o que nós chamamos, o que as mamães chamam, fora de nossa linguagem, elas chamam de falta de ar, né? Dificuldade respiratória, febre que ultrapassa as 48 horas, não é? Aquele chiado no peito também que ultrapassa as 48 horas, apesar do tratamento que podia estar feito ou indicado por algum outro pessoal de saúde. Estes já são indícios de que a criança deve ser observada por um médico. Por seu turno, a médica Isabel Pascoal, que atua no banco de urgência do mesmo hospital,
alerta para os riscos associados ao tratamento inadequado das doenças respiratórias. Toda doença respiratória não bem tratada leva à insuficiência respiratória. E essa insuficiência respiratória pode levar à morte em pouco tempo. Tanto a bronquite, tanto a pneumonia, como a tuberculose, que são todas doenças do aparelho respiratório, se não bem tratada, levam à insuficiência respiratória e o doente pode ir a óbito a menos de 1 a 2 horas. Enquanto isso, no seio da população, cresce a consciência sobre a necessidade de medidas preventivas. Algumas mães entrevistadas pela nossa equipa dizem que redobram os cuidados com os filhos nesta época. Já não bebemos água fresca, já não temos o aparelho ar-condicionado ligado e agasalhamos já, estamos a agasalhar, já estamos a meter já o pijama, o casaco mais cedinho. Quando é tardinha já não se faz banho, limpa-se já os bebês mais pequenos. Quando chega nessa fase de cacimbo, né? Agasalho as crianças, usando roupas mais compridas, não deixar as crianças brincarem na água constantemente. E especialistas em saúde reforçam também a importância de cuidados específicos com a alimentação como forma de prevenir doenças respiratórias e fortalecer o sistema imunitário nesta fase de cacimbo. De acordo com médicos consultados, a principal recomendação para este período é o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sobretudo as frutas da época, que oferecem nutrientes essenciais para reforçar as defesas do organismo. A laranja, o abacaxi, o limão e a goiaba, por exemplo, são fontes naturais de vitamina C e ajudam a prevenir constipações e gripes comuns nesta estação. A ingestão de líquidos também é apontada pela médica pediatra Yolanda Aguilera como medida fundamental para o reforço das defesas do organismo. Recomendamos também manter uma alimentação adequada. Líquidos, vegetais, sopas, frutas devem ser utilizadas em esta época do ano, né? É fundamental. E isto é para aumentar a imunidade, manter a imunidade, né? Impecável para evitar a infecção, né? Então, a alimentação é fundamental. Na criança, as bebidas quentes não estão assim, depende da idade, né? Se é um adolescente, uma criança já maior, pode-se beber alguma bebida, um chá ou alguma outra bebida quente. Mas as crianças pequenas, basta mantermos ela hidratada, beber sumos de frutas, beber água, né? Isto vai ajudar bastante em manter a criança livre de a possibilidade de ficar infectado com algum dos vírus que podem provocar as doenças respiratórias. Para os casos em que já há sintomas de contágio por vírus respiratórios, como gripes e constipações, os profissionais recomendam o uso adequado de medicamentos prescritos e que se evite a automedicação. Neste caso, nós temos que visitar, sim, a unidade de referência, que é para ser avaliado por um médico ou por um enfermeiro experiente na triagem e encaminhado para o médico para descartar a possibilidade de que haja complicações, porque é aqui onde começa. Se não tratamos bem logo de início, vamos ter complicações posteriores e isto é que queremos evitar. A população ainda é orientada a evitar ambientes fechados e mal ventilados, onde o risco de transmissão de doenças é maior. Evitar estar em ambientes muito cheios, não é? Nas festas, ambientes onde tem acúmulo de pessoas, além da hidratação, como foi dito, ficar expostos ao ar livre, principalmente as crianças, devem estar mesmo bem agasalhadas nesta época, porque a mudança de temperatura vai também fazendo com que a criança, além da exposição, vai adquirir as outras doenças da época e não só. O cacimbo pode ser uma estação traiçoeira para a saúde, mas com prevenção e hábitos saudáveis é possível atravessá-lo com mais segurança e bem-estar, como dizem os especialistas. Ora, e o número de crianças fora do sistema de ensino ainda é preocupante. Em Luanda, alguns munícipes ouvidos nesta quarta-feira pela Girassol defendem mais investimento no setor e a implementação de novas políticas públicas que permitam inverter imediatamente o quadro. A educação é a base para o futuro do país, principalmente quando ocorre na infância.
Estes estudantes, António Canda e Gelson Matoso, afirmam que na localidade que vivem existem muitas crianças que não frequentam a escola e apontam os pais como os principais responsáveis para que isto aconteça. Conheço muitas crianças que estão por aí, os pais não têm preocupação, tem outras também que têm vontade de estudar, mas os pais não se preocupam com isso, tá vendo, né? E também tem aquelas crianças que depois começam a estudar e param. Isso aqui deve ser preocupação dos pais, organização das pastas, cadernos, outras coisas, a preocupação de olhar os cadernos. No arredor onde eu vivo, a escola tem. Agora, isso depende muito da preocupação do pai em carregar o filho numa escola. E há filhos mesmo que têm a possibilidade de estudar, mas desviam-se. Outros por preocupação de quererem guiar motos. Isso tem acontecido muito ultimamente. No ano passado, em Angola, mais de 4 milhões de crianças e jovens ficaram fora do sistema de ensino. Dados do Unicef Angola revelam que cerca de 22% das crianças ainda se encontram fora do sistema de ensino. E destas, 48% matriculadas não concluem o ensino primário. No que concerne à educação, o diretor da Escola Americana em Angola, Marcos Agostinho, declarou que o país deu passos significativos. Nós sempre vamos estar preocupados, porque isto é até humano. Estava a haver uma informação no mesmo quesito com relação aos Estados Unidos, por exemplo, onde o presidente Trump, naquilo que é considerado a maior economia mundial, tem preocupação com a educação. Agora imagine, se um país desenvolvido, uma economia que é primeiro mundo, ainda considera que a educação deles não é a melhor, quem somos nós que somos uns bebés? Com relação às crianças que nós temos fora do sistema de ensino, eu penso e quero crer que nós, de um modo geral, iremos em algum momento chegar ao mesmo ponto e à mesma fase que nós estamos no Globo Norte, nos países desenvolvidos, onde o ensino, tanto primário como secundário, vem a ser compulsivo. Não é? Onde todo jovem tenha direito a esta educação. A qualidade de ensino é outro fator que preocupa a sociedade. Anderson Fortuna garante que, sendo a criança a base da educação, ainda não atingimos o nível desejado. Acredito que ainda não atingimos o nível da qualidade de ensino que nós desejamos para o nosso país, principalmente quando falamos da infância, pois a infância é a base de toda a sociedade. Se nós instruir a criança ou se a criança receber uma base, então nós estamos a construir uma ponte para termos adultos capacitados que vão ajudar para o desenvolvimento desse país. É necessário que se faça maior esforço, maior investimento naquilo que são as melhorias da qualidade do nosso ensino. Anderson Fortuna defende, por outro lado, a aposta em políticas públicas, como merendas escolares e melhor remuneração dos professores. E aqueles que trabalham com as crianças precisam ser melhor remunerados. Outros aspectos também é fazer com que as merendas escolares cheguem em todas as escolas, sejam suficientes, porque uma criança alimentada, bem saudável, conseguirá ter melhor desempenho em termos de assimilação, em termos de desenvolvimento acadêmico, conseguirá realizar melhores atividades psicomotoras inerentes à sua idade. Investir na criança é investir no país, é investir na melhoria e na qualidade de vida. Nos últimos anos, o governo angolano tem implementado medidas para melhoria no setor da educação. No entanto, apenas 11% das crianças dos 3 aos 5 anos têm acesso à educação pré-escolar. Ora, e sobre o assunto temos conversa em estúdio a seguir. A nossa convidada hoje é a doutora Diana Rodrigues, é pedagoga. Boa noite, bem-vinda ao Girassol Jornal, doutora. Eu que agradeço pelo convite à Rede Girassol, né? A primeira vez participei com a entrevista na clínica que eu atuo e hoje fui convidada a estar aqui junto com vocês pessoalmente para falar um pouco sobre o meu processo educacional. O prazer é todo nosso, doutora. Estamos a olhar para esta preocupação de crianças fora do sistema de ensino a nível da pedagogia nos dias de hoje. Este é um problema que não é só de Angola, claramente. Como é que se tem pensado em alternativas que visam sobretudo a inclusão escolar dessas crianças que hoje existem, não apenas em Angola, mas um pouco por uma grande maioria de países? A educação é a base de tudo, né? Um bom começo nos torna pessoas melhores, né? Então, a base é a educação infantil, que vem lá do 0 aos 3 anos.
E após isso, a pré-escola, que é dos 4 aos 5 anos. Isso é importante, né, ser assegurado, porque toda criança ela tem direito a uma educação de qualidade. E os pilares de uma boa educação é fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento emocional, cognitivo, físico, para que ela possa se desenvolver em todos os processos da sua vida. Então, se a educação é a base, ela precisa ser levada em consideração, né? Pois os dados científicos comprovam que a primeira infância é onde o indivíduo mais se desenvolve. Tanto que o processo de creche, hoje, atualmente, é muito diferente de tempos atrás. Que a criança ficava na creche simplesmente para poder ocupar o tempo de ausência dos pais que estavam trabalhando. A creche hoje já faz um trabalho todo pedagógico voltado a trabalhar essas habilidades e potencialidades das crianças, porque os dados científicos comprovam que o maior tempo de desenvolvimento cognitivo é nessa primeira infância. Então, é preciso levar isso em consideração. Doutora Diana, estamos a falar para um país em que o processo de educação está todo centrado ainda na escola tradicional. Não há escolas suficientes para todos. Como olhar para este número grande de crianças que está praticamente excluída? Então, é um dado que traz... Há alternativas que permitem o Estado sair desta... É uma responsabilidade que não é apenas do Estado, mas soluções rápidas que permitem resgatar este número grande de crianças que não estudam. Então, precisa levantar dados, né, de quantas as crianças que estão fora da escola, para saber como agir, como criar, né, mais escolas, mais preparação dos educadores, para que todas as crianças possam ser asseguradas, porque é direito, né? Não tem como eu oferecer para metade da população e a outra metade ficar desassistida. Há algumas soluções pedagógicas que podem ser partilhadas aqui com nós, que concorrem para facilitar o processo, sobretudo até no meio familiar, doutor. Você diz num critério de como estimular essas crianças. Exatamente. Fora ou dentro do contexto escolar? Então, fora do contexto escolar, ou seja, estamos a pensar em soluções fora da escola tradicional, que é o modelo que existe, que impera em Angola. Fora, então, são crianças que estão fora da escola tradicional, mas que não devem ser excluídas. Existem soluções pedagógicas que podem ajudar para a rápida solução desse problema, minimizar. Aquelas crianças que estão fora, né, da escola e que os pais têm condições, né, de pagar professores para dar aula de reforço em casa, para estar dando, né, essa base que eles estão excluídos, é uma alternativa. Não há escola para todos, não é, doutor? Não há escola para todos. Alternativas. E outras alternativas que podem ter também é criar, né, grupos onde pode promover atividades sociais, fim de semana, como no sábado, né, para que a criança possa ter esses nichos desenvolvidos sociais, que é atividades em grupos, né, físicos, ter um professor de educação física que pode praticar um esporte com essa criança. Base efetiva emocional, isso pode ser assegurado em casa, né? E a questão mesmo de alfabetização, que isso, infelizmente, só vai poder ser assegurado dentro da escola, né? Porque precisa de todo um conteúdo programático, então não dá para se fazer em eventos isolados, como o fim de semana, que foi uma opção que eu citei. Temos casos de crianças que não vão para a escola, aquelas que também não vão para a escola porque são mesmo incentivadas no meio da família, ou seja, vivem numa família que não incentiva elas a aderirem à escola. Para essas famílias, o que é que se pode deixar de conselho? Dentro da realidade angolana, né, que eu conheço, trabalhando com as crianças aqui atípicas, eu percebo que muitos pais têm uma preocupação de colocar a criança na escola e achar que ela não está sendo bem cuidada, bem assistida. E a clínica que eu trabalho, que é a Clínica Crescer, situada tanto no Benfica quanto no Talatona, criou-se um projeto de adaptação escolar, justamente para fortalecer a família, assegurar que essa criança vai ter uma preparação para quando ela chegar à escola, ela se sinta segura e pronta para o desafio, porque uma criança que é filha única, por exemplo, que muitas vezes fica com a mãe o tempo todo em casa, quando ela é inserida na escola sem uma boa adaptação, ela chora, ela sofre,
porque ela não tem, né, o costume de viver fora desse vínculo emocional e afetivo familiar. Então, se foi criado esse projeto, principalmente pensando em assegurar essas famílias que não se sentem seguras e muitas vezes têm até condição de colocar seu filho em escola particular, mas preferem manter em casa porque acham que não vai ser bem assistidos. Consequências na perspectiva da doutora deste fenómeno de tanta criança excluída. Portanto, até que ponto isto pode pesar para o futuro de um país? Se a educação é a base, né? Se nós queremos fazer com que haja mais e mais profissionais bem qualificados, a gente tem que pensar na base, porque o começo é a base de tudo. Essa criança que não teve essa base na educação infantil, ela vai gerando atrasos de desenvolvimento em termos acadêmicos, escolares, né? Porque é na educação infantil que a criança, por exemplo, aprende a cortar, a usar a coordenação motora, a desenvolver habilidades para escrita. Então, se ela entra muito tardio no processo escolar, ela vai gerando atrasos, diferente daquele que entrou lá no início, com 6 anos, com 4 anos. Então, acaba trazendo aí uma questão de uns acima e outros abaixo, porque aquele que entrou cedo vai se desenvolver mais e aquele que entrou tarde vai ficar atrasado. Para o nosso caso de Angola, especificamente, em função do que já vimos, a questão é preocupante para nós, porque o número é maior de crianças que está fora da escola. Que soluções imediatas, se devemos pensar já amanhã ou no próximo mês, o que é que deixaria aqui como conselho? O conselho que eu deixo passos a seguir é que a mídia, por exemplo, pode ser um grande incentivador, trazendo segurança, né, para as famílias, de que a escola é o lugar que oferece muito desenvolvimento, como eu falei, afetivo, cognitivo, físico, social. Então, é levar, porque eu vejo que muitas das famílias angolanas se sentem inseguras com o processo de ensino, principalmente das crianças que têm atraso de neurodesenvolvimento. Essa insegurança ainda é muito maior, muito mais gigantesca. Então, acredito que a mídia ela pode favorecer muito, mostrando as realidades das escolas angolanas, mostrando que tem ensino de qualidade, sim, né? Já visitei algumas escolas aqui, por exemplo, né, porque muitos pais pedem orientação de qual escola eu acho que é mais oportuno para aquela criança. E, assim, conheço escolas muito boas, né? Escolas que também ainda precisam se desenvolver mais nesse aspecto de uma adaptação, de como se diz, um cronograma melhor, né, de atividades. Então, assim, eu acho que a mídia, ela pode favorecer muito, mostrando que vocês podem levar para dentro das casas das pessoas essa dificuldade que elas têm de não ver, né, pessoalmente a rotina escolar. Doutora Diana Rodrigues, obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal e contamos, Stella, numa próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. E continuação de bom trabalho. Obrigada. Ora bem, mais de 300 toneladas de feijão e quase 2.000 de milho foram colhidas nesta quarta-feira no município do Lovo, na província da Lunda Norte. As autoridades locais falam da necessidade de eletrificação do município para permitir o surgimento da indústria na região. O município do Lovo voltou a dar mostras da sua capacidade de produção de grãos. Nesta quarta-feira foram colhidas mais de 300 toneladas de feijão, dos tipos Manteiga e Catarino, que foram plantadas em 430 hectares. A previsão é que sejam colhidas mais 1.000 toneladas até ao fim da recolha. Resultados que animam não só a comunidade local, como também a fazenda produtora. Vamos continuar, só que agora já vimos algumas dificuldades que temos que corrigir. Então, provavelmente para o próximo ano já o rendimento vai estar melhor. Além do feijão, serão também colhidas mais 2.000 toneladas de milho. Os grãos devem ser vendidos no mercado local e, para o efeito, será embalado em 2 medidas, de 25 e 50 quilos. Estamos a trabalhar com a empresa para que a maior parte da produção de feijão que aqui se produziu nesta safra será vendido aqui na nossa província e também na nossa região em particular. Também aproveito a oportunidade para convidar os comerciantes, aqueles que estiverem interessados em vender o feijão, que o Lova tem feijão a grande para a comercialização.
E aos poucos, o feijão chega às praças. A satisfação é também de quem compra. O feijão é do Louva, aqui no município Louva. O feijão tá bom, metemos no fogo, não tá a demorar. Só mesmo água, só uma vez chega, o feijão já está pronto. É o produto nacional e local, melhor ainda. Conforme acompanharam, acabei de comprar 2 quilos de feijão, o preço é atrativo e é feijão Catarina, não demora no fogo, então é muito bom. O representante local da agricultura fala do contínuo compromisso com a segurança alimentar e nutricional das populações. Estamos a reafirmar o compromisso com a população, tanto no que tange a dinamização da produção agrícola e no combate à fome e à pobreza nas nossas localidades. Só assim. No passo seguinte, e a sugestão é a transformação de grãos localmente. E para o efeito, a indústria deve ser instalada na região, mas há fortes condicionantes. Só com indústrias é que vamos transformar a soja. E estamos a trabalhar em parceria com o governo provincial também e com algumas empresas em Luanda para ver se colocamos aqui algumas indústrias para a transformação da soja. Outra questão também que é muito importante nisto é o problema da energia elétrica, porque só se constrói, só se implanta a indústria onde há luz. E nós, infelizmente, o nosso município, o Luz é geradores, e estamos a trabalhar com o governo da província também para que haja uma linha da barragem do Lachimo para o nosso município. Só assim é que será possível. Temos aqui indústrias transformadoras, tanto da soja como de outros grãos que estão a ser produzidos. A Fazenda Lavoura Esperança deve colher ainda este ano milho e soja. E ainda no Louva continuam os esforços de produção de grãos no âmbito da inscrição da província da Lunda Norte entre as zonas produtoras para o Plano Grão. Os resultados da empreitada que começou no ano passado já se são revelados. A experiência do cultivo de feijão na região começou em outubro do ano passado, mas os primeiros resultados não foram positivos, dadas as condições dos solos. Melhorada a condição de acidez e também combatidas as pragas, foram preparados 230 hectares. A previsão de colheita neste primeiro dia é de mais de 300 toneladas, podendo chegar às mais de 1000 até o final. A tarefa de implementação de qualquer cultura de grão na região foi difícil, mas aparentemente possível. O que vamos colher agora são 230 hectares. Aproximadamente vamos colher como de 300 toneladas. E também no milho são 470 hectares. E aproximado estamos fazendo um cálculo de 2.300 toneladas. Outras experiências de cultivo foram testadas com sucesso, como o milho e a jinguba. Em 470 hectares, foi possível plantar milho com previsão de colheita de mais de 2.000 toneladas. Muitos custos estão implicados nesta empreitada, mas o fazendeiro mostra-se otimista. Aqui temos muita dificuldade, por exemplo, do praga. Aqui essa zona tem muita praga por causa do capim que tuve aqui anteriormente. Tivemos que meter muito calcário agrícola. Plantamos no fevereiro e deu certo. Agora vamos começar a colher já. Quanto às culturas de arroz e de trigo, o fazendeiro diz que ainda não há resultados positivos. O arroz e trigo ainda não deu certo. Estamos a experimentar variedades, porque essas variedades até agora não deu certo. Era só gasto e não colhemos quase. Os investimentos vão continuar independentemente dos resultados atuais. Estes mexicanos menonitas estão no país desde 2024 e ocupam a região do Louva. E o primeiro experimento positivo foi a produção de soja. O trabalho é quase todo mecanizado. Se assim não fosse, seriam necessários centenas de pungas e josés para um trabalho muito braçal. Ambos encontraram aqui o primeiro emprego e mostraram-se satisfeitos. Tem que aprender e depois na minha casa eu vou conseguir fazer. Não tínhamos trabalho, já estamos a trabalhar.
É mesmo quando estou a trabalhar aqui, assim, vou ajudar as famílias. Como ontem acabamos de organizar o feijão, nos deram cada pessoa quilo de feijão de comer em casa. Está a cuidar bem mesmo, não está a demorar tendo fogo. Só o vento atrapalha tanta concentração e esforço. Difícil até para o nosso cinegrafista, o Josué Massuaco. Clima propício e condições de solo adequadas, está a ser possível continuar a inscrever o Louva no mapa de produção nacional de grãos. Polícia de Intervenção Rápida, 33 anos. Desafios em destaque. E é mais à frente, o Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana foi hoje informado sobre a situação política e de segurança na República Centro-Africana. João Lourenço recebeu uma mensagem do seu homólogo da ERCA, Fossán Touadéra, no âmbito do reforço das relações entre os dois Estados. Foi portador da missiva o Ministro das Finanças e enviado especial. A República Centro-Africana reconhece o papel desempenhado por Angola no processo interno de pacificação e estabilidade. O roteiro de Luanda é prova disso, tal como explicou o Ministro das Finanças e enviado especial do Presidente Faustin Archange Touadéra, Hervé Ndoba, foi portador de uma mensagem do Presidente centro-africano para o chefe de Estado angolano João Lourenço. À saída da audiência, Hervé Ndoba informou que as autoridades do seu país continuam a trabalhar no roteiro de Luanda que os levou ao caminho da paz e da estabilidade. O reforço da parceria com Angola é para a República Centro-Africana uma prioridade a julgar pelo histórico da cooperação bilateral. Tout d'abord, je souhaiterais remercier très sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République. Porque fui portador de uma mensagem de Sua Excelência o Presidente Archange Touadéra para o seu irmão, o Presidente João Lourenço, no âmbito de reforço dessas relações de cooperação e também de poder, de facto, colocar a atualidade em dia, a atualidade da RCA em dia para o Presidente da República, como podem muito bem se lembrar, que jogou um papel importantíssimo no processo de estabilidade da República Centro-Africana. Ainda se recordam do roteiro de Luanda, que é um roteiro que estamos a trabalhar com ele, levou-nos ao caminho da paz e da estabilidade. Hoje que viemos também dizer à Sua Excelência o Presidente da República de Angola os passos a seguir a este roteiro e de como serão de facto implementados. Com o alcance da paz e estabilidade dos eleitorais. Nous avons voulu saisir également cette opportunité por duas eleições locais e eleições gerais, que serão de facto festas que esperamos para finais de 2025, que esperamos ser realizado de forma muito amena, tendo em conta a tendência que o país já leva. E nessa tendência que o país já leva, já estamos a pensar agora o desenvolvimento, razão pela qual nós elaboramos um Plano Nacional de Desenvolvimento 2024-2028, que visa agora o desenvolvimento do país. A estabilidade política, a estabilidade militar, quando estão bem assentes, dá-nos a essa aceição de podermos pensar agora na estabilidade econômica e no desenvolvimento. Angola promove de 22 a 25 deste mês a 17ª Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, numa organização partilhada com a Corporate Council on Africa, CCA. Durante a conversa com o Presidente da República, João Lourenço, o enviado especial da RCA garantiu que vão participar do certame que irá permitir o estreitamento de relações e a abertura para novas parcerias entre empresários africanos e americanos. Nós viemos, a mando de Sua Excelência o Presidente Archange Touadéra, dizer ao Presidente da República de Angola que a República Centro-Africana estará presente. Nós vamos contribuir na atividade para engrandecer o nosso continente, visto que é uma atividade que poderá dar uma oportunidade aos países africanos de mostrar o que têm, não somente no intercâmbio entre nós,
internamente entre as nações, mas com os países africanos e, sobretudo, com os empresários americanos e de outros continentes que estarão aqui presentes. Angola e a República Centro-Africana mantêm acordos de cooperação desde 2010 nos domínios econômico, técnico-científico, consultas políticas, diplomáticas e na área de defesa e segurança. E no início da tarde desta quarta-feira, o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, participou numa reunião presidencial de emergência sobre a situação da cólera em África. Iniciativa do Presidente de Zâmbia, Hakainde Hichilema, que é o campeão da União Africana para a cólera. O encontro teve como objetivo fazer o ponto de situação do surto de cólera, que atinge numerosos países da África atualmente, com maior incidência no Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo e Angola. A reunião de alto nível decorreu em formato virtual e foi organizada pelo Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças, África CDC, Agência de Saúde Pública da União Africana, criada para reforçar as instituições de saúde no continente e para lidar com ameaças de doenças. Fizeram parte dos trabalhos vários chefes de Estado, dentre eles Félix Tshisekedi, do Congo Democrático, Netumbo Ndaitwah, da Namíbia, John Dramani, do Ghana e Lázaro Chakwera, do Malawi, que admitiram que o agravar da cólera como epidemia em África é o resultado da falta de investimento durante décadas em infraestruturas de saúde, água, saneamento e higiene e que o continente não deve aceitar a cólera como algo normal. O presidente da União Africana, João Lourenço, o primeiro orador, depois das palavras de boas-vindas de Mahmoud Yusuf, presidente da Comissão da União Africana, considerou que a cólera é muito mais do que uma emergência sanitária, representa um grande obstáculo ao desenvolvimento econômico, social e humano. Ela abre igualmente oportunidades únicas para resolver antigos problemas estruturais através de soluções inovadoras e sustentáveis, como investir em infraestruturas adequadas de água, saneamento e saúde pública, não apenas para salvar vidas, mas também para gerar ganhos econômicos e financeiros concretos, criando as bases sólidas para sociedades mais saudáveis, resilientes e prósperas. Desde o início do corrente ano, que Angola enfrenta um novo surto, com 24.536 casos e 718 óbitos até o dia 2 de junho, apresentando uma taxa de letalidade de 2,9%. Contudo, graças às medidas imediatas tomadas pelo governo e parceiros, começamos já a observar melhorias claras em várias províncias. Os nossos esforços começam a ter resultados concretos e estão, efetivamente, a salvar vidas. De acordo com João Lourenço, os países africanos precisam apostar na produção de fármacos de modo a assegurar uma resposta robusta e sustentável a esta e futuras crises. É fundamental localizarmos a produção de medicamentos e vacinas no nosso continente. A dependência exclusiva de importações externas limita a nossa capacidade de resposta e compromete a nossa soberania sanitária. Angola está fortemente empenhada em desenvolver capacidades nacionais para a produção de medicamentos e de vacinas, com o objetivo claro de atender não apenas às necessidades internas, mas também de contribuir para as necessidades continentais, reforçando assim a segurança sanitária da África. É nossa convicção que a produção local é uma prioridade estratégica, representando também uma oportunidade significativa de diversificação e crescimento econômico para o nosso continente, sendo este investimento uma afirmação clara do nosso compromisso em promover a autossuficiência sanitária e econômica da África.
A reunião presidencial de emergência sobre a situação da cólera em África contou também com a participação do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais notícias no Girassol Jornal. Voltamos depois do curto intervalo. Até já. Está de volta a informação no Girassol Jornal. O ministro do Interior, Manuel Homem, constatou nesta quarta-feira as condições de acomodação dos efetivos destacados no aeroporto Dr. António Agostinho Neto. O responsável passou pelos postos de comando da Polícia Nacional, Polícia Fiscal, Serviço de Imigração Estrangeiro, bombeiros e outros órgãos afetos ao setor que dirige. Com o objetivo de constatar e aferir as condições de acomodação dos efetivos do Ministério do Interior, como o posto comando da Polícia Nacional, Polícia Fiscal, Serviços de Imigração Estrangeiros e outros serviços afetos. Desde a inauguração deste aeroporto, que o Ministério dos Transportes tem vindo a fazer a ativação gradual dos serviços que compõem este aeroporto. E, naturalmente, o nosso setor, o Ministério do Interior, tem um conjunto de órgãos que devem assegurar o normal funcionamento também do aeroporto relativamente à fiscalização e o controlo nas fronteiras nacionais, no caso, o Serviço de Imigração Estrangeira. Temos o Serviço de Investigação Criminal, o Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, cada um destes órgãos importantes e determinantes para o normal funcionamento da atividade aeroportuária. O dirigente diz que faz avaliação positiva, tendo em conta as boas instalações de acomodação aos efetivos, mas ainda assim afirma que há desafios por resolver. Hoje vemos constatar quer a acomodação dos efetivos, como o funcionamento dos nossos serviços. E a avaliação que fazemos é positiva. Há ainda alguns desafios que temos que continuar a vencer relativamente à acomodação, mas recebemos da visita garantias da direção deste aeroporto e podemos ter também o privilégio de constatar a construção das unidades de polícia que estão neste momento a serem finalizadas e que logo agora no mês de agosto ficou a garantia de que parte desta infraestrutura ficará à disposição. O ministro mostrou-se também preocupado com a forma de fiscalização do Serviço de Imigração Estrangeiros aos cidadãos nacionais nas fronteiras angolanas. Tivemos a constatar o funcionamento dos sistemas do Serviço de Imigração Estrangeira, onde temos a necessidade de conformar parte destes sistemas e o trabalho no âmbito da modernização dos serviços de imigração estrangeira já está a dar aso a esta necessidade, permitindo que os cidadãos tenham maior facilidade na utilização das fronteiras nacionais. Continuamos empenhados na ativação gradual das atividades do Ministério do Interior, os órgãos estão motivados, as ações estão a ser desenvolvidas e acreditamos que até a ativação total do aeroporto, as questões relacionadas com segurança, ordem interna estarão asseguradas. Quanto ao incêndio ocorrido no condomínio Rosalinda, o ministro disse o seguinte: há um processo de averiguação e é no final deste processo de averiguação que os órgãos estão a determinar que saberemos. Portanto, ainda bem que é supostamente. Portanto, é suposto, vamos esperar que se termine o processo da comissão de avaliação que está a tratar do assunto. Ora, foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira aqui em Luanda o primeiro Centro de Formação em Segurança Cibernética e Inteligência Artificial, durante uma cerimónia que contou com a presença de membros do governo e representantes do setor empresarial. O centro começa em breve um ciclo de formação certificada dirigida a estudantes, profissionais, instituições públicas e privadas. Sobre o assunto temos connosco em estúdios para um breve esclarecimento Reinaldo Viriato, é diretor executivo da Interlic. Boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal, Dr. Viriato. Boa noite, Simeão, boa noite, telespectadores. Portanto, agradeço primeiro a este convite tão nobre que nos traz aqui para esclarecermos aquilo que são as tecnologias de proteção eletrônica. E as valências deste centro que o país acaba de ganhar, portanto, uma mais-valia.
De facto, pois bem, todos nós sabemos que todo utente que usa dispositivos eletrônicos está exposto a riscos enormes cibernéticos. Como é que está pensado o vosso plano de formação? Como é que vai funcionar praticamente o centro? Portanto, a Intelico, dizer primeiro que a Intelico é a empresa nossa que traz essa novidade no mundo das tecnologias avançadas realizada tanto quanto para a segurança eletrônica e a inteligência artificial. O centro vai estar aberto para todos os setores, tanto estatais, privados e pessoas singulares, e vai poder dotar de conhecimentos avançados naquilo que são dispositivos eletrônicos. Há critérios específicos para aceder ao centro e fazer parte deste plano? Na verdade, os critérios mais simples são de saber, primeiro, escrever, ler e ter um ensino médio concluído. E o segundo seria, não imperiosamente, mas seria a expressão inglesa, que nós também incluímos dentro do nosso programa. E o último seria, de facto, a aprendizagem simples quanto aquilo que são tecnologias informáticas. Tanto aqueles que têm basicamente uma formação em informática são muito mais fluidos naquilo que é o curso. E quais são as áreas já pensadas de capacitação, dirigidas especificamente aos angolanos, em função do contexto? Bem, nós fomos assistindo nos últimos dias, e todo mundo sabe, que os ataques cibernéticos vão multiplicando-se a nível das instituições bancárias. Portanto, é um dos focos. Porém, também as instituições estatais que têm o foco de proteger aquilo que é a nação angolana e de facto, também os utentes, como nós todos sabemos, temos os nossos dispositivos, no caso mesmo o telemóvel, em palavras mais simples, que é muitas das vezes violado e pode expor a vida privada de qualquer cidadão. Portanto, são todas soluções previstas neste centro que já está aberto e atende de quanto em quanto tempo? Digo, qual é o vosso horário de funcionamento, o normal? Portanto, o centro estará aberto dentro de 15 dias para o público e nós iremos, em função à demanda, portanto, colocar à disposição do centro todos os utentes, sem exclusão. Todos aqueles que queiram participar para a formação, venham e faremos o quanto possível para atendê-los e transmitir-los o conhecimento sobre as ciências de tecnologias avançadas na proteção cibernética. Doutor Viriato, muito obrigado por ter vindo ao Girassol Jornal e vamos com certeza contar-te numa próxima oportunidade. O centro abre, efetivamente no dia 15 teremos motivos de falar do centro com certeza, mas nos próximos dias. Nós, a Intelico, agradecemos bastante e passamos a mensagem para esta televisão de modos que todos venham e aprendem a proteger os seus dispositivos sempre que possível. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Viriato. Estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Ora bem, a província do Icolo e Bengo acolheu nesta quarta-feira o ato central alusivo aos 33 anos da Polícia de Intervenção Rápida. O ato ficou marcado pela integração de novos efetivos e patenteamentos. A corporação compromete-se a continuar a dar o seu melhor para a garantia da ordem e tranquilidade públicas. No âmbito das festividades dos 33 anos da Polícia de Intervenção Rápida, novos efetivos que terminaram o 10º curso de especialização juntaram-se ao quadro daquele órgão que, para o segundo comandante da PIR, vão contribuir para a prontidão, asseguramento e tranquilidade pública. Operacionais sempre moralizados e reforçados com meios modernos, prontos para o cumprimento da missão, com rapidez, determinação e bravura. Cada um dos operacionais, homens e mulheres, são íntegros e comprometidos com a pátria. Por ocasião da efeméride, o comandante-geral da Polícia Nacional sublinhou que a bravura dos efetivos tem tornado possível o alcance dos objetivos que levaram à criação desta especialidade da Polícia Nacional. Que se destacam pelo espírito de entrega e camaradagem,
na reposição da ordem pública, pela qual deram e têm dado ao país todo o seu saber, merecendo o nosso reconhecimento. Desde a sua criação, a PIR, Polícia de Intervenção Rápida, tem desempenhado um papel fundamental nas suas missões de manutenção da paz a nível do continente africano e tornou-se numa marca de resposta rápida ao combate à criminalidade violenta, organizada e concertada. Esta data reveste-se de simbolismo por conta dos 50 anos da independência nacional, que traduz em desafios relacionados com a manutenção da ordem pública, por ocasião do asseguramento também do Sumo Pontífice, o Papa João Paulo II. O comandante sublinhou que a PIR vai continuar a responder com a máxima celeridade a situações de emergência, atos que belisquem a ordem e a segurança dos cidadãos e das instituições. Decorrem ações que visam transformar a Polícia Nacional de Angola numa instituição moderna e eficaz, com um sistema robusto, capaz de corresponder aos anseios da segurança da população e dos cidadãos em particular, para melhorar e optimizar as nossas capacidades técnicas e táticas operacionais, demonstradas nos exercícios e nos diferentes cursos de especialização que constituem uma mostra no aprimoramento das forças por via da formação contínua para fazer face aos cenários de subversão à ordem, à paz social, à segurança e à tranquilidade públicas. O ato, que contou com vários momentos, teve como ponto mais alto as demonstrações de táticas de segurança pública e pessoal, bem como o patenteamento dos efetivos, atuações musicais, tudo enquadrado nas festividades dos 33 anos da Polícia de Intervenção Rápida, fundada em 1992. Fazemos aqui mais uma curta pausa no Girassol Jornal. Até já. Ao regresso da atualidade, mais de 80 milhões de empregos podem ser afetados este ano pelas tensões comerciais entre os países. O alerta foi emitido pela Organização Internacional do Trabalho por via de um relatório sobre perspectivas sociais e de emprego no mundo. Segundo o relatório da instituição internacional, poderão ser afetados 84 milhões de empregos, numa altura em que 71 países estão a ser afetados pelas incertezas sobre a demanda dos consumidores dos Estados Unidos. O documento refere que o baixo crescimento econômico global está a comprometer as perspectivas de criação de novos empregos em 2025. A Organização Internacional do Trabalho mostra-se preocupada com a tendência que, no seu entender, aumenta a desigualdade no mundo laboral, pois dados indicam que 1 em cada 4 trabalhadores pode ter o seu emprego transformado pela inteligência artificial generativa. O Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu nesta quarta-feira uma investigação independente sobre a descoberta de valas comuns em centros de detenção em Trípoli, capital da Líbia. O Escritório do Alto Comissariado para os Direitos Humanos disse estar chocado com as graves violações dos direitos humanos descobertas em centros de detenção oficiais e não oficiais, administrados pelo Aparato de Apoio à Estabilidade, uma instituição de segurança. O escritório afirma que a descoberta de dezenas de corpos e instrumentos suspeitos de tortura e abuso confirmou as descobertas de longa data da ONU de que violações de direitos humanos foram cometidas em tais locais. O Alto Comissariado da ONU pediu às autoridades líbias que preservassem as evidências e concedessem às equipas forenses do país, bem como às Nações Unidas, acesso total aos locais. 10 pessoas morreram e 50 outras ficaram feridas hoje durante um tumulto perto de um estádio de cricket no sul da Índia. O tumulto aconteceu enquanto a multidão celebrava a vitória da equipa campeã da Liga Principal, Royal Challengers Bengaluru, que conquista o troféu depois de 18 anos de jejum. As autoridades locais alertaram que a multidão se tornou rapidamente incontrolável, apesar da mobilização de mais de 5.000 agentes policiais nas proximidades
e afirmaram que é provável que o número de mortos aumente. Agora desporto, o Sporting de Luanda e o 1º de agosto disputaram o play-off da final, a melhor de 5 partidas no pavilhão multiusos do Quilamba, a decisão do título do Campeonato Nacional Sénior Feminino de Basquetebol, Liga Azul. Vamos a um encontro do jornalista Osvaldo William, ele que encontra-se no Arena do Quilamba. Osvaldo, boa noite. O Sporting levou a melhor neste primeiro embate. Boa noite, Simeão. Boa noite para o telespectador que nos acompanha no Girassol Jornal. O Sporting de Luanda está em vantagem na final da Liga Azul. Triunfo sobre o 1º de agosto de 56-48, 8 pontos de diferença. As Leoas que ao intervalo perdiam por 30-31. É o primeiro jogo da final da Liga Azul, a melhor de 5 desta final, como disse, que decorre aqui no Multiusos do Quilamba. Olhando para os parciais, deixa-me dizer que no primeiro o Sporting perdeu por 11-14. No segundo parcial, ou no segundo período, o Sporting venceu por 19-17, levando as duas equipas ao intervalo, então, com o 1º de agosto a vencer por 31-30. No terceiro período, o Sporting foi mais eficaz, marcando 15 pontos contra 9 do 1º de agosto, fazendo assim o resultado de 45-40. E no último período, o triunfo foi da equipa do Sporting de 56-48, com o parcial de 11-8. Como disse, as duas equipas regressam amanhã às 18 horas, novamente aqui no Multiusos do Quilamba, para o jogo 2 desta final da Liga Azul, a melhor de 5 partidas. Também dizer que a melhor marcadora desta partida foi Isabel Fernando, do 1º de agosto, com 15 pontos marcados. Amanhã as equipas voltam para o jogo 2 desta final da Liga Azul. Simeão, boa noite e bom jornal. Boa noite, Osvaldo William. A Escola Americana de Angola, em parceria com a Federação Angolana de Taekwondo, vai realizar o torneio juvenil unido de Taekwondo a ter lugar no dia 7 deste mês no Complexo Cultural Paz Flor. E esta é também uma das notas desportivas que domina esta edição do Girassol Jornal, que avança para outras notícias em destaque. Palancas negras também no nosso plano informativo, mas da atualidade esportiva está praticamente tudo dito nesta edição de quarta-feira. Avançamos para outras notícias essenciais que dominam o nosso caderno nesta quarta-feira. O navio pesqueiro angolano, Baía Farta, está atracado em França e exatamente nos dias que antecedem o arranque da Conferência Internacional alusiva ao Dia Mundial dos Oceanos, que vai decorrer em França. O navio angolano de investigação oceanográfica, como fez referência, Baía Farta, atracou neste domingo no porto de Nice e levou consigo a delegação que vai participar da 3ª Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que decorrerá de 9 a 13 do corrente mês. O navio angolano de investigação científica é destaque na exposição científica na cidade de Nice, em França, durante a Conferência de Alto Nível das Nações Unidas sobre os Oceanos 2025, organizada de forma conjunta entre as repúblicas francesa e da Costa Rica. O objetivo do evento é reforçar os esforços em prol da implementação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que trata da conservação e uso sustentável dos mares e recursos marinhos. A conferência está dividida em 3 momentos. De 3 a 6 de junho acontece o segmento científico e técnico, com destaque para navios de investigação, onde se enquadra a exposição do navio angolano de investigação científica Baía Farta, que está aberto à visitação pública em Nice, com destaque para a participação da comunidade científica. Durante esse período, devem ser apresentadas as capacidades da embarcação angolana como plataforma de pesquisa para a recolha de dados oceanográficos. Entre os dias 7 e 8 de junho está reservado para o Fórum de Financiamento Azul, no Principado de Mônaco, e de 9 a 13 de junho o segmento governamental e político de alto nível, com a participação de chefes de Estado, ministros e organismos multilaterais. O navio angolano de investigação científica Baía Farta
operado pelo governo de Angola, encontra-se atracado no porto de Nice e participa da Parada Mundial de Navios Científicos no dia 8 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial dos Oceanos, momento em que a bandeira de Angola será hasteada. O navio está equipado com tecnologia de ponta para avaliação de recursos pesqueiros, amostragem ambiental, observação com ROV e investigação em mar profundo. Integra o programa Calunga 2025, promovido pelo Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, com o objetivo de fortalecer a base científica para a gestão sustentável dos recursos marinhos do país. Pois e assim está tudo dito nesta edição de quarta-feira do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. Voltamos amanhã à mesma hora, 19h45. Boa noite. Passe bem.